Finalmente temos 10 rodadas do Ragnarok concluídas com sucesso. Enquanto algumas são aclamadas como verdadeiras obras divinas, outras têm o peso de serem criticadas e condenadas ao inferno da escrita. Mas entre erros e acertos, cada um tem seus personagens e combates favoritos. E com isso eu fico me perguntando quais foram as melhores lutas do torneio. E é exatamente isso que vamos ranquear logo mais, baseando-se obviamente na minha opinião. O que eu levo em consideração para definir se uma rodada me prende ou não são principalmente fatores como a relação que os personagens têm entre si, bem como suas motivações, como eles começam e como terminam a rodada, além, claro, de pontos marcantes ou até mesmo diferentes que cada rodada possui. E também técnicas ou poderzinho, que agrada a todo mundo, mas que eu não vou levar em consideração nessa análise. E quanto à arte do mangá, os desenhos de Shumatsu no Valkyrie costumam ser excelentes desde o começo da obra, afinal esse é um atrativo que faz com que os fãs cada vez mais leiam o mangá, mas obviamente, com condições normais de saúde e com tempo para entregar o que é pedido, a tendência natural é que os autores evoluam rodada após rodada. Eu acredito que é o que Nikola Tesla diz, a humanidade sempre avança, sejam guerreiros, cientistas, criadores de conteúdo e até mesmo os escritores. E dito isso, vamos começar analisando as lutas da pior até a melhor. Iniciando com a primeira rodada, Thor vs Lu Bu claramente representa o impacto que o poder dos deuses tem em relação aos humanos. Mesmo com armas divinas e seus guerreiros mais fortes, a humanidade ainda não era capaz de tocar o abismo dos deuses, e a vitória de Thor simboliza para os humanos a real consequência de perder o Ragnarok, ou seja, a extinção da humanidade. A relação de ambos se pauta no tédio de uma batalha, principalmente no que diz respeito em não ter um oponente à sua altura, tanto que em seus primeiros movimentos na arena, Lu Bu e Thor decidiram acabar o combate da maneira mais rápida possível. Porém, ambos também alcançaram o que talvez buscavam e não sabiam, a felicidade em encontrar um adversário formidável. Lu Bu deu tudo o que tinha, tanto que Thor permanece neutro após a partida dele, o que é revelado bem mais à frente como respeito à honra dos guerreiros derrotados nesse combate entre vida e morte. Quanto ao clímax da luta, ele é bem simples, nós não temos nenhuma estratégia por parte de nenhum dos dois guerreiros, o Thor só consegue superar o Lu Bu na base da força bruta mesmo, e quanto aos momentos marcantes, podemos destacar com certeza a aparição da Lebre Vermelha na arena, o que é uma situação inusitada, mas que traz um pouco mais de sensibilidade para o personagem do Lu Bu. E também o sorriso de Thor ao oferecer os amigos de Lu Bu em oferenda para seu novo amigo. Diferente da primeira rodada do Ragnarok, a segunda representa que os humanos podem sim vencer os deuses. Zeus e Adão não necessariamente têm dilemas morais entre si, mas sim representam os símbolos paternos de suas raças. Como um deus, Zeus deve lutar e vencer para reforçar o que os deuses representam e como são, um pequeno conceito que seus irmãos também possuem, mas de formas diferentes. Enquanto Adão não precisa de motivos para lutar, não existe ódio ou vingança, um pai simplesmente deve proteger seus filhos, o que logo traz sentimentos como amor e esperança para toda a humanidade. O que se destaca na segunda rodada, com certeza é o seu final, sendo o momento mais impactante de toda a luta. Desde a representação dos cálices simbolizando a resistência de Adão e Zeus, a respeito de quem transbordaria primeiro, até passar pela união da humanidade em prol da vitória de Adão, e chegar na morte do pai da humanidade de pé, enquanto o deus mais forte estava caído de joelhos no chão, o que simbolicamente motiva a humanidade pelo resto do Ragnarok. Os humanos podem vencer os deuses. A terceira rodada é o típico embate do Deus perfeito que nunca perdeu contra o humano imperfeito que nunca venceu. Na verdade, isso é um duelo de moralidade presente em muitas obras, mas as convicções de Poseidon e Sasaki se diferem muito além disso. O modo de pensar do Deus dos mares se pauta muito em relação ao que os deuses devem ser se comparados a humanos. Em resumo, não existe necessidade dos deuses serem apoiados. Em contraponto, Sasaki aprendeu e evoluiu tudo o que sabe, errando e conhecendo a derrota de todas as formas que tentou. E baseando-se nisso que o caminho da vitória de Sasaki sobre Poseidon foi construído. Ele errou, errou e errou mais, até que finalmente conseguiu alcançar o abismo dos deuses, o que por sinal é muito bem representado artisticamente, simbolizando a capacidade máxima de sua análise. E junto com a primeira Revolund da obra, Sasaki mergulha dentro desse imenso oceano, em uma sequência épica que supera as 3 primeiras rodadas e que culmina na derrota de Poseidon, que mesmo aos pedaços se mantém firme com o que acredita, mas mesmo assim é derrotado, e que consequentemente traz a primeira vitória da humanidade sobre os deuses no Ragnarok, simbolizada pelo espadachim inigualável que nunca havia vencido em sua vida.
Apolo e Leônidas são dois personagens extremamente diferentes, mas que possuem filosofias parecidas. O deus do sol luta para atender às expectativas que lhe são colocadas, enquanto Leônidas luta para escolher onde e como morrer. E ambas as filosofias, não fique no caminho de Esparta e conhece-te a ti mesmo, se encontram em relação a queimar suas almas. A aparência não é o importante, mas sim o que você é agora. Ou melhor, aquilo que você entrega sua alma e dá tudo de si para realizar. Aqueles que estão satisfeitos com o presente e param de seguir em frente, seguem o caminho oposto do que é ser belo. E seguindo essa convicção é onde temos o ponto mais alto da luta. Em mais uma sequência épica que começa com o luar de Ártemis e alcança a disputa final entre o Phalanx Lambda de Leônidas e o Argyrotoxos de Apolo, chegamos em uma conclusão bem emocionante. Dois guerreiros destinados a destruir um ao outro queimando suas almas em campo de batalha. Mesmo destruído e sem forças, Leônidas ainda queimava sua alma, recebendo um abraço do deus do sol simbolizando a relação que ali havia sido construída, e finalizando sua participação no Ragnarok se desfazendo nos braços de Apolo. A sexta rodada diz muito sobre amor e ódio sobre si mesmo. De um lado temos Buda, um dos melhores personagens escritos da obra, e do outro Zero, o inocente miserável que complementa muito bem o entendimento sobre ser quem você é. Eu tenho um pé atrás com a primeira parte dessa rodada, exclusivamente com o Zero, já que enquanto o Buda tem confiança e autoconhecimento de si mesmo, o deus da miséria tem motivações que sinceramente são bem infantis. Obviamente os autores quiseram passar a sensação de como o inocente reagiria ao ser exposto ao ódio e à miséria humana, e quanto a isso acho perfeita a representação do Zero. O que descredibiliza suas motivações é o fato de que ele nunca conseguiria passar seu ponto de vista para o Buda, nem que fosse na base da força. Felizmente isso é resolvido com o Buda transmitindo ao Zero o significado de se amar, mostrando assim outra alternativa à escuridão, o caminho da luz. Mas tudo que é bom dura pouco e temos o grande momento impactante dessa rodada. De uma forma forçada e bem macabra, temos o nascimento de Rajun, e com isso o Buda tem alguém que faça frente a ele, só que o problema é que o Rajun é vazio, ele só quer ver o quão forte ele é, e com isso só quer destruir, atacar e destruir. Além da mensagem que o Buda nos transmite na sexta rodada, os painéis que envolvem os olhos do Buda e ele utilizando a visão do futuro para lutar são muito bem desenhados e passam perfeitamente como funciona essa habilidade. Quanto ao clímax da luta, quero destacar também o aparecimento da espada Nirvana e junto dela a sequência final, o Buda criando uma pós-imagem que enganou quase todo mundo da plateia e inclusive nós leitores, é uma das cenas mais impactantes até aquele momento. E tudo isso culmina na vitória do Iluminado, que por sua vez encontrou um companheiro no qual pôde descansar sua alma. A relação de Susanoo e Okita se baseia em trilhar o caminho de um samurai, dar tudo de si em suas convicções e morrer com um sorriso no rosto. Susanoo fez isso ao abandonar seu status de domínio como um deus para viver isolado aprendendo e afiando sua arte com a espada. Okita, por sua vez, não concluiu seu objetivo em vida, mas ao enfrentar o deus da espada, superou todos os seus limites e foi muito além do que poderia imaginar. Então mesmo que ele esteja vivo, provavelmente ele não terá outra luta como essa. Então ambos entendem um ao outro e mantêm um respeito mútuo entre si. A 10ª rodada conta com painéis bem desenhados e muito atrativos, principalmente quando se diz respeito à mão de Susanoo. E se adicionarmos isso a um ritmo frenético que a luta tomou depois de sua introdução, temos sequências maravilhosas, como a execução do Amano Magaeshi e a forma Onigo dispersado de Okita, permanecendo frenética até os momentos finais da luta, com a aparição do Musouken e a simbólica derrota de Susanoo morrendo com um sorriso no rosto e trilhando o caminho de um verdadeiro samurai. Enquanto, como prova dessa apertada luta que tiveram, o vencedor da rodada se encontrava no chão e sem conseguir respirar. A relação entre Beelzebub e Tesla difere principalmente da maneira em como enxergam o mundo e as coisas que acontecem nele. O Tesla é mais otimista e lida com dificuldades como perdas, por exemplo, através do avanço da humanidade ou progresso das coisas. Enquanto isso, o Beelzebub é neutro e bem mais cético. Podemos dizer que é alguém sem esperança e descrente de que algo possa melhorar, obviamente porque ele não consegue ter relações próximas com aqueles que o rodeiam e principalmente por ser o causador de tal desgraça. O clímax dessa luta é muito interessante, pois o Tesla começa a socar o Beelzebub para dar início ao seu plano, que era justamente teleportar sua mão para trás para fazer um ataque duplo contra o deus. Mas o final dessa luta mostra a inteligência divina superando a inteligência humana, mas com um porém. Beelzebub antecipou que Tesla planejava algo, e por isso ele já se preparou, pois sabia que um ataque de frente sem pensar não era o que a mente mais brilhante da humanidade faria. Isso mostra muito a compreensão que o Beelzebub sentiu sobre a mente de Tesla. O último ponto marcante da rodada 8 com certeza é o discurso de Nikola Tesla para a humanidade, algo que os deuses já perceberam e continuam percebendo nas rodadas atuais. A humanidade sempre avança.
Shiva e Raiden são movidos por suas paixões pela dança e pelo sumo respectivamente. Raiden teve que abdicar do que ele ama para não destruir as pessoas à sua volta e também o seu próprio corpo foi privado do sumo, tendo em vista que ele não poderia dar tudo de si em campos de batalha ou seus músculos destruiriam seu corpo. Enquanto Shiva não necessariamente foi impedido de executar o que ele mais amava, mas acabou perdendo seu melhor amigo no processo de chegar ao topo de Svarga. Então Raiden luta para completar o que faltava na sua vida, reacendendo assim a paixão do sumo, enquanto Shiva luta com o dever de ser o pináculo dos deuses indianos. Tanto que nos momentos finais da luta, eles são apoiados pelos seus companheiros, Raiden é apoiado pelos lutadores de sumo e Shiva é apoiado pelos deuses hindu. E a sequência de cenas desse apoio até o Devaloka entrando em colisão com o último Yatagarasu de Raiden é simplesmente magnífica, complementando-se muito bem com a despedida do Rikishi mais forte da humanidade. Mesmo perdendo, Raiden não tem arrependimentos, e não há o que se arrepender, ele deu tudo de si e demonstrou compaixão até mesmo com sua Valkyria, enquanto Shiva também mostra seu respeito por Raiden ao não tratá-lo só como humano, mas chamando pelo seu nome, e esse com certeza foi o embate da vida de ambos os lutadores. Kim vs Hades, o duelo de reis, não necessariamente se trata de quem ou onde eles governam, muito menos dos locais que conquistaram. Claramente está mais atrelado ao que significa ser um verdadeiro rei, aquele que tanto deuses quanto homens mais confiam e podem considerar como um porto seguro para guardar todos à sua volta. Um líder que nunca cederá e não recuará perante a maior dificuldade ou a maior crise, como visto com Hades enfrentando os titãs mesmo estando em desvantagem numérica e com Kim encarando Shiryu mesmo sendo apenas um humano, e mais tarde se superando contra o próprio rei do Helheim, mesmo sem ter um braço. O ponto de maior destaque dessa rodada se dá com certeza pela estratégia elaborada por Kim para vencer a batalha. Não foi simplesmente superar o rei do Helheim em força. Ele usou seu arsenal, ele teve que misturar técnicas como a mão celestial da defesa e a ondulação da tartaruga para superar o avanço de Hades. E esse com certeza é um dos melhores finais de Shumatsu, não só pelo uso da estratégia empregada para vencer uma batalha, mas também como a expectativa e a surpresa gerada pelo fim desse combate, onde temos também o reconhecimento de Hades para Kim. Somente um rei pode entender outro rei, e com certeza Hades não esperava nada menos vindo de Qin Shi Huang. Afinal, mesmo sem braço, um rei nunca duvida, nunca se rende, nunca depende e sempre permanece convicto como líder de seu povo. O duelo da quarta rodada do Ragnarok transcende o campo de batalha e adentra a moral tanto de Jack quanto de Hércules. O combate entre justiça e maldade marca o quão longe a humanidade pode ir para vencer o torneio e o quão perversa pode se tornar perante um deus. Afinal, se tem uma coisa em que os humanos superam os deuses, é na perversidade. E Jack, o Estripador, mostra sua insanidade com excelência, desde a escolha da Arena de Londres até o último golpe desferido em Hércules. O deus, por sua vez, permanece com sua posição intacta às adversidades e desvantagens dessa batalha. Mesmo estando diante de um monstro, Hércules conhece todos os defeitos mais cruéis da humanidade e mesmo assim nutre amor por ela. Uma inovação da quarta rodada com certeza é a arena. Jack explora muito bem a Arena de Londres e esse round é muito rico em detalhes, principalmente no que diz respeito ao cenário. Quanto ao clímax da luta, podemos perceber que Jack planejou uma abertura para finalizar Hércules, então esse é mais um final que não foi resolvido com pura força bruta, mas sim com inteligência, e como ponto marcante dessa rodada, Hércules vence o duelo moral, pois sua cor não muda e Jack não consegue o corromper. Na verdade, é Jack que sente o dedo de Hércules dentro da sua alma. Ele não só se surpreende ao ver a cor de Hércules permanecer intacta, como também passa a entender mais sobre si mesmo. E como cereja do bolo, o humano vencedor sai vaiado e hostilizado da arena, enquanto tanto deuses como humanos lamentam pelo deus que perdeu. E com isso chegamos ao fim das melhores lutas do Ragnarok. Mas e pra vocês? Qual é a melhor luta do torneio? Qual é a que mais deixou a desejar? Deixem aí nos comentários porque eu vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima!